polícia de Brasília sob fogo cerrado na sequência da invasão às sedes dos três poderes na capital brasileira. A Rússia reivindica a morte de mais de 600 soldados ucranianos num ataque maciço que até agora não foram confirmadas. O primeiro-ministro sueco disse este domingo que a Turquia está a impor uma série de exigências para desbloquear a adesão à NATO que a Suécia não pode cumprir. A Polícia Civil do Distrito Federal está sob fogo cerrado na sequência da invasão das sedes dos três poderes este domingo em Brasília. O ataque de milhares de apoiantes de Jair Bolsonaro às instituições da democracia já provocou a suspensão do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Já Lula da Silva criticou a incompetência, má vontade e má fé das forças policiais, mas o principal alvo do presidente brasileiro foi outro. Todo mundo sabe que tem vários discursos do ex-presidente da República estimulando isso. Ele estimulou a invasão na Suprema Corte, estimulou a invasão, só não estimulou a invasão no Palácio, porque ele estava lá dentro. Mas ele estimulou a invasão nos três poderes sempre que ele pôde. E isso também é da responsabilidade dele. Isso é da responsabilidade dos partidos que sustentam ele, e tudo isso vai ser apurado, sabe, com muita força e com muita rapidez. Uma acusação prontamente desmentida pelo ex-presidente, que condenou as acusações sem provas do atual chefe de Estado. Jair Bolsonaro, que abandonou o cargo de presidente a 2 dias do fim do mandato, disse que as manifestações pacíficas faziam parte da democracia, mas que esta fugia à regra. A condenação da comunidade internacional foi unânime. Charles Michel falou de um assalto à democracia. António Guterres salientou que a vontade do povo brasileiro devia ser respeitada. Joe Biden manifestou um apoio total à democracia brasileira e Andrés Obrador condenou a tentativa golpista dos fanáticos do poder oligárquico. Ainda assim, nem todos os apoiantes de Bolsonaro aceitam responsabilidade pelo sucedido e alguns culpam mesmo os apoiantes de Lula da Silva. Nós estamos desarmados. Isso é infiltrado do PT. De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal, foram detidas 3 centenas de pessoas e as investigações vão continuar até o último participante ser identificado. O Ministério da Defesa da Rússia reivindica a morte de mais de 600 soldados ucranianos num ataque maciço a instalações militares ucranianas em Kramatorsk. O anúncio foi feito pelo porta-voz Igor Konashenkov. Mais de 600 militares ucranianos foram eliminados como resultado de um ataque maciço com mísseis nestes pontos de destacamento temporário de unidades das Forças Armadas ucranianas. Este massacre seria a vingança russa pela morte de 89 soldados russos no ataque a um quartel temporário em Makivka na passagem de ano, mas não há sinais de que tenha acontecido, segundo o presidente da Câmara de Kramatorsk. Também os repórteres da agência Reuters dizem ter visitado os 2 dormitórios universitários onde o Ministério da Defesa russo diz que estavam alojados os soldados ucranianos e nenhum parecia ter sido atingido por mísseis ou seriamente danificado. Também não foram encontrados corpos ou vestígios de sangue. O que é confirmado por Kiev e Moscovo é a troca este domingo de 50 soldados russos por 50 soldados ucranianos. Para aceitar a Suécia na NATO, a Turquia está a impor uma série de exigências que o país não pode nem quer cumprir. A garantia foi dada este domingo pelo primeiro-ministro sueco durante uma conferência em Estocolmo. O encontro contou também com a presença do ministro dos Negócios Estrangeiros da Finlândia, outro país que depende do levantamento do veto turco para entrar na Aliança Atlântica, e do secretário-geral da organização, que continua positivo em relação à entrada dos 2 países. É isso que espero. Não vou garantir a data exata, porque tem de ser uma decisão soberana do Parlamento turco e, na verdade, do Parlamento húngaro, porque há 2 parlamentos que ainda não ratificaram. Mas espero e continuarei a trabalhar para que a ratificação seja feita também nesses 2 parlamentos. A Suécia e a Finlândia romperam com décadas de não alinhamento militar e candidataram-se à adesão à NATO em resposta à invasão russa da Ucrânia.
73 pessoas, incluindo 16 menores desacompanhados, foram resgatadas no mar Mediterrâneo pelo navio Geo Barents. A operação de resgate da embarcação dos Médicos Sem Fronteiras teve lugar depois do naufrágio de um barco de migrantes. A responsável pelas operações do navio, Fúlvia Conte, atribui a responsabilidade às políticas migratórias dos países europeus, adiantando ainda que as ONGs têm de compensar de alguma forma a falta de coordenação na busca e salvamento de pessoas em perigo e a falta de percursos seguros para escapar da Líbia. As autoridades italianas enviaram um navio para um porto a mais de 1.500 quilómetros da zona de operações. O mesmo aconteceu com a embarcação Ocean Viking. As ONGs encaram esta medida como uma tentativa do governo italiano de dificultar a assistência a pessoas em perigo no mar. O novo decreto italiano sobre fluxos migratórios exige que os navios das ONGs efetuem apenas um salvamento de cada vez. O comandante do navio é também obrigado a recolher os dados pessoais dos migrantes e quaisquer pedidos de asilo diretamente a bordo. Para a advogada Nazarena Zorzella, trata-se de uma condição impraticável porque contradiz a Diretiva Europeia de 2013 sobre proteção internacional. E este não seria o único direito internacional violado pelo decreto. Proibir o salvamento múltiplo é contrário ao artigo 98 da Convenção das Nações Unidas, que exige que o comandante de um navio preste socorro a todas as pessoas em perigo no mar. A tutte le persone che si trovino in pericolo in mare. Isto impede a seletividade do salvamento. O responsável pelas operações de salvamento da Organização Médicos Sem Fronteiras considera que o capitão de um navio deve salvar toda a gente, pois é um dever legal e humanitário. Para dar um exemplo, no ano passado resgatámos 3.848 pessoas. Se tivéssemos regressado após cada primeiro socorro, teríamos resgatado apenas 1.035, apenas 25% do que fizemos. Os Médicos Sem Fronteiras e outras organizações não governamentais vão continuar a lutar contra este decreto, apelando, se necessário, também ao Presidente da República de Itália. O plano do Reino Unido para deportar requerentes de asilo para o Ruanda ainda não saiu do papel. Mantém-se em discussão nos tribunais. Mas para muitos dos que já conseguiram cruzar o Canal da Mancha, é já mais um drama com que têm de viver diariamente. É o caso desta imigrante oriunda da Eritreia. Quando penso no Ruanda, nem consigo dormir porque já tenho muitos problemas na minha vida e agora este é mais um. Acho que não é um país seguro. Não o conheço, não sei nada sobre o Ruanda. Se é um país seguro ou não, não tenho qualquer ideia. O portal das comunidades portuguesas descreve o Ruanda como um país geralmente seguro, mas os advogados dos imigrantes no Reino Unido alegam ser um perigo para requerentes de asilo. Aos 23 anos, 7 após ter deixado a Eritreia, Ayat, nome fictício, diz estar cansada. Viajei da Eritreia para o Sudão a pé. Do Sudão fui para o Egito. Depois do Egito para a Itália. Da Itália para a Suíça. Segui da Suíça para a França. E de França vim para o Reino Unido. Estou cansada, não tenho mais energia para ir para outro país, para um novo país, uma nova vida. O acordo entre o Reino Unido e o Ruanda foi anunciado em abril. Tem um prazo experimental de 5 anos e um custo para o governo britânico de quase 140 milhões de euros. O primeiro avião era para ter partido em junho, mas foi cancelado devido ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Em dezembro, o Supremo Tribunal do Reino Unido considerou o plano legal, mas o recurso é ainda possível. O governo britânico alegava que o acordo iria reprimir as travessias clandestinas da Mancha, mas as chegadas aumentaram mesmo depois da ameaça de deportação. O túmulo do Papa Bento XVI já pode ser visitado pelos fiéis. Este domingo, às 9 da manhã, em Roma, abriram-se as portas da cripta onde repousam os papas, no subsolo da Basílica de São Pedro, e os visitantes começaram a entrar.
O Papa Emérito foi sepultado no dia 5 de janeiro, imediatamente após o funeral na Basílica de São Pedro. Este domingo, a Igreja celebra a festa do batismo do Senhor. O Papa Francisco cumpriu a tradição de batizar neste dia, na Capela Sistina, os filhos dos funcionários da Santa Sé.